fato de que mais de 70% dessa população está no que nós chamamos de uma situação prolongada de deslocamento. Prolongado significa mais de 5 anos. Então, a pessoa ela acaba, não é um status que deveria ser temporário, né? O refúgio ele deveria ter começo, meio e fim. A pessoa pede a proteção, a situação de refúgio se espera que eventualmente ela acabe, a guerra civil acabe, ou qualquer outra situação de perseguição ela termine em algum momento e aí ou a pessoa se integra no país onde ela está, ou ela pede uma cidadania, ou ela retorna para o país de origem. Né? Então, o que a gente tem percebido é que a pessoa permanece com o status de refugiado por mais de 5 anos. Né? Então, são 5 anos da vida da pessoa que ela tem, é claro, que recomeçar em algum lugar, onde no país que ela está, e ela vai ter uma necessidade, então, de prestar curso, seja curso técnico, seja superior, ou, no caso das crianças, o ensino regular. Entre os países que mais geraram refugiados hoje, nacionalidades que estão presentes nesse ranking de deslocamento forçado, a gente tem sírios, venezuelanos, Afeganistão, sudaneses, povo de Mianmar, do Congo, da República Democrática do Congo, Somália, Sudão, República Centro-Africana e Eritreia como os principais países que geram deslocamento. Então, eu vou falar um pouco da Venezuela, não porque a gente está nesse webinário, mas porque, é claro, é uma situação hoje que mais impacta os países da América Latina. São 5,6 milhões de refugiados, eu acho que já estamos chegando na casa dos 6 milhões, tanto de refugiados quanto imigrantes. São dados já um pouco antigos, de setembro de 2021, mas esses dados são continuamente atualizados e que as pessoas acabam precisando de uma proteção maior em termos de registro, de acesso a direitos básicos e de integração. O Brasil hoje, como eu comentei, tem 261.440 refugiados migrantes venezuelanos, 145 com residência, 46 são refugiados reconhecidos, 96 mil, então, solicitantes de refúgio. Tá? E como vocês podem ver, mostrando um pouco aquela ideia que eu comentei no início, o mapa mostra que a maioria dessas pessoas estão mesmo em países vizinhos, estão na Colômbia, estão no Peru, o Brasil, o Chile como os principais destinos que os venezuelanos procuram. Bom, como eu comentei com vocês, né, a gente está numa situação de pior, né, então o deslocamento forçado no mundo é uma situação que é contínuo, que as pessoas, mesmo com a Covid, mesmo com o coronavírus e com o fechamento de fronteiras, nós tivemos deslocamento, e aí a gente tem, é claro, que pensar nos desafios para a educação dessas pessoas. O que se verificou a partir de alguns estudos é que o acesso à educação entre pessoas refugiadas e as pessoas nativas, ela persiste, né, ela é sempre discrepante. Então, temos um acesso à educação muito maior pelos nacionais do que pelos refugiados, em especial nos níveis superiores. Né? Quanto maior o nível, mais o acesso ao refugiado é difícil. A situação de deslocamento também gera um problema muito grande, porque as pessoas elas estão em constante deslocamento. Né? Então, a pessoa sai de Santa Helena, ela vai para Pacaraima, de Pacaraima ela vai para Boa Vista, de Boa Vista ela vai para Manaus, de Manaus ela vai para São Luís, ou ela vem para Belém, de Belém ela vai para São Paulo, ou ela vai para Paraná, ou para Santa Catarina, e de lá pode ser que ele vá para a Argentina, pode ser que vá para o Uruguai, pode ser que vá para o Chile. Então, o deslocamento, ele permanece. Esse deslocamento ele não acontece em um mês, ele acontece em 2, em 3, em 4, em um ano. A pessoa para numa cidade, fica um tempo, consegue algum recurso, vai para a próxima cidade, até ele encontrar uma situação mais adequada. Né? E por conta desse deslocamento, então, manter a taxa de matrícula é muito difícil. Né? A criança que acompanha os pais nessa situação, ela muitas vezes não vai ter facilidade, né, de se manter numa escola, ou ela vai ter uma dificuldade maior de ensino, né. Se percebeu que mesmo antes da pandemia, uma criança refugiada, por exemplo, ela tinha mais probabilidade de estar fora da escola do que de estar matriculada. Então, ela tinha 2 vezes mais chance de não estar matriculada. E com a pandemia e com a oferta de educação no estilo EAD,
se percebeu, então, que existem outros elementos, né? Se começou a prestar atenção, não se percebeu, mas pelo menos a prestar atenção em outros elementos que dificultam também a educação de refugiados, né? Muitos não têm água potável, isso a gente falando em termos de mundo, né? Não só de Brasil, mas muitos não têm água potável, muitos não têm saneamento, não têm transporte, não têm oportunidade de emprego, e isso vai dificultando, né, sempre a educação e o aprendizado. Como eu comentei, a gente vai vendo que o ingresso dos ensinos, né, médio e superior, ele é reduzido drasticamente. Então, um outro estudo que foi feito sobre educação, especificamente sobre educação, mostra que 68% das crianças refugiadas que se matriculam, então, no ensino primário, 68%, quando a gente 4% jovens que estão lá na educação superior, somente 5% das pessoas poderiam estar. Claro que que o acesso à educação ali é fundamental, né? Se percebe, então, que não basta o acesso à educação, mas a gente tem que pensar sempre em projetos de permanência, né, para garantir o direito dessas pessoas. Em especial, quando a gente está falando de crianças, a escola ela é um ambiente protetor, né? Então, as crianças e os jovens que estão na escola, elas são menos propensas a sair, a tentar um trabalho e acabar entrando no trabalho infantil ou num trabalho forçado. E o ensino médio, então, ele é um elemento importante para a qualidade de vida, porque dá maiores perspectivas e o ganho econômico é sempre maior para a pessoa que termina o ensino médio, que a pessoa que não tem educação, que não tem um diploma reconhecido no Brasil. Né? Além disso, né, já pensando em termos de pandemia, precisamos garantir a inclusão digital para cursos EAD ou a sociabilidade, quando a gente está falando em, em crianças, né? E a gente tem que prestar atenção na igualdade de gênero, porque as meninas e as jovens, elas têm maiores possibilidades de não estarem na escola e de não entrarem no ensino médio, no ensino superior. Então, por tudo isso, a educação acaba, em determinado momento, se tornando um assunto central, tanto para a ONU, né, como em especial para o Acnur, mas a gente já tinha, né, na própria legislação internacional, algumas normas e algumas especificidades sobre a questão educacional. Então, a Convenção de 51, que fala sobre os refugiados, né, que é a nossa grande norma, né, que cria esse sistema todo, ela já fala que os estados eles têm o dever de dar aos refugiados dar ao refugiado o mesmo tratamento que os nacionais, né, no que a gente está falando do ensino primário, e pelo menos um tratamento tão favorável quanto possível nos outros graus. Né? E pede também que se facilite a revalidação de diplomas. Depois, a Assembleia Geral da ONU ela vem incluir o tema da educação em todas as etapas da ajuda humanitária, né, por conta dessas características, por conta dessas mudanças de percepção do papel da educação. Então, sempre que você tem uma operação humanitária, uma ajuda humanitária, você vai incluir um elemento de educação para apoiar essas pessoas. Então, e o Acnur, especificamente, então, tem duas estratégias. Você começa a pensar a educação mais seriamente em 2012, dizendo a necessidade de uma educação inclusiva e de qualidade para os refugiados, entendendo que a educação tem que ser um tema central das estratégias de proteção, e foca inicialmente, então, em educação primária e secundária, por conta desse dado de que a maior parte dos refugiados são crianças. O Pacto Global para Refugiados, então, de 2019, ele vem também trazer algumas questões sobre educação, a necessidade de promover uma inclusão, né, uma equitativa nos sistemas de ensino, dizer, né, que é necessário promover ambientes seguros de aprendizagem para os alunos, e entendendo, então, que tem que dar alguma forma dos alunos usarem a educação de forma sustentável. Bom, nesse contexto, eu acho que o Brasil ele é muito feliz de ter um projeto como a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que pensa, né, vem muito antes, então, desse movimento global para a educação, já vem tratando do tema da educação aqui no Brasil.
né? A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela nada mais é do que uma rede de universitários voluntários, né, de universidades que trabalham já com o tema do refúgio, que voluntariam para fazer parte de uma rede, né, que promove a educação, a pesquisa e a extensão, voltados para a população em situação de refúgio, né, e para a comunidade refugiada como um todo. Ela surge, então a ideia surge em 2003, aqui no Cone Sul. O Brasil é o primeiro a criar a cátedra e tem sido até então o único país a ter uma rede forte de universidades. Tá? Ela foi reconhecida pela Declaração e Plano de Ação do México, depois pela Declaração do Plano de Brasil e mais recentemente foi criado então no Pacto Global para Refugiados a ideia de que as cátedras deveriam ser um projeto mundial. E esse ano a gente vai lançar o projeto internacional e aí outros países vão ter cátedra Sérgio Vieira de Mello. Tá? Até setembro de 2021, quando é o relatório, os dados que eu estou mostrando para vocês, nós tínhamos 30 instituições de ensino superior. Mais recentemente, ontem, para ser mais exato, a gente assinou com a Federal de Juiz de Fora, então que se torna cátedra, e também com a Federal da Bahia. E agora a gente está com processos com a UNILA, que fica no Paraná, e tem mais algumas aqui no norte também, com as quais a gente está em conversa. Né? Temos hoje uma cobertura de 12 estados, então, basicamente, você vai encontrar alguma cátedra na grande maioria dos estados brasileiros, com algum projeto, com algum apoio ao refugiado. E esse apoio vem, né, desde o ingresso facilitado, né, são 17 universidades hoje que têm algum tipo de ingresso facilitado, isso teve um aumento de 21%, são 420 vagas específicas para refugiados que foram relatados no ano anterior, mas somente 360 pessoas que foram matriculadas. Né? Então, ainda teria aí na casa de 60 vagas que poderiam ser ocupadas por refugiados. Tá? O que mostra bastante, eu acho que é bem interessante esses dados, é uma forma, 420 vagas pode parecer pouco, mas na verdade é bastante de tudo aquilo que a gente tem hoje no mundo, né, e das possibilidades de ingresso em outros lugares. Então é algo que vocês têm, né, os refugiados que estão aqui, que estão acompanhando, que tentem, né, ver, tentem de alguma forma ocupar essas vagas para que a gente não perca. Tá? As cátedras, então, têm apoiado muito com a revalidação de diplomas. Eu sei que, por alguns nomes que eu conheço, eu sei que são de pessoas que já tiveram diplomas ou revalidados, ou que estão em processo, ou que de alguma forma querem. Então, as universidades hoje têm nos apoiado muito, foram 84 diplomas revalidados por instituições, por universidades da cátedra. Muitas delas têm um processo facilitado de revalidação, são 10 universidades com processo facilitado, então, a gente tem que pensar como acessar, né? Então, esse é algo importante, como acessar esses processos, é algo que se torna interessante. Né? E tentando também, né, sabendo que a questão da permanência é uma questão difícil, né? Todas as universidades brasileiras, ela tem algum projeto de permanência, mas 25 universidades disseram que tem processos que têm alguma facilitação ainda maior para o refugiado. Né? Então, você vai encontrar esses projetos para brasileiros também, mas as universidades têm dado preferência para o refugiado, entendendo que tem alguma vulnerabilidade a mais, né, nessas pessoas, né? Ou por conta da situação de deslocamento, ou por alguma outra questão interna. E aí vamos ter auxílio permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação, que vai desde o acesso ao bandejão, né, aos bandejões, até, claro, isenção do pagamento dessa alimentação. Muitas vezes tem algumas universidades que têm residência estudantil, então o refugiado vai ter preferência para acessar essas residências, e algumas delas conseguem bolsas, ou bolsas FAPESP, FAPEMIG, FAPERJ, que são instituições de financiamento, ou próprio bolsas da universidade, bolsas de pesquisa, e as universidades que são particulares, como a São Paulo, a PUC Minas, a PUC Rio, a Unisantos, por exemplo, tem alguma bolsa de estudo específica para refugiados, né, para que não pague a mensalidade. Tá? E aí, é claro, né, a cátedra ela tem outras funções, né, acho que para o nosso bate-papo aqui, talvez essa questão do ingresso e da permanência são mais importantes, talvez, para o que a gente está discutindo, vocês entenderem, né, que tem essa possibilidade, que são várias universidades então, que estão ofertando cada vez mais vagas,
Federal de Juiz de Fora, que está entrando, já tem um processo bastante interessante de ingresso, né, que a gente pode sempre estar buscando. A revalidação de diploma também é um tema que eles vão atacar, então a gente, para o ano que vem, talvez tenhamos até mais um atendimento maior e alguns dados melhores, né? A ideia é sempre estar melhorando, é claro. Né? Mas a cátedra ela tem outras funções, como a pesquisa, né? A gente pensar que temos hoje quase 800 pesquisadores falando sobre o tema do refúgio nos diversos níveis, quase 100 bolsistas trabalhando no tema de refúgio, mais de 50 grupos de pesquisa trabalhando em algum desses temas, né? Além de um atendimento direto, né, de extensão, né, atendimento. E aí a gente está falando de saúde, saúde mental, apoio psicossocial, o ensino da língua portuguesa, assessoria jurídica ou mesmo algum atendimento aí de apoio à integração laboral, né, que seria confecção de currículo e encaminhamento para vagas de emprego, quando possível. Então, tem alguma relação mais próxima. Né. Outro ponto importante, eu acho que vale a pena a gente destacar, é que as universidades da cátedra ofereceram mais de 2.000 cursos de português, um diploma de curso de português oferecido por universidade de ensino superior cadastrada no MEC, ele vale como um diploma para efeitos de naturalização, né? Então a pessoa não precisaria não precisaria de outro diploma para se naturalizar, né? Não precisaria fazer a prova do CELP. 4 universidades oferecendo curso de português, né, espalhadas pelo Brasil. Né. O mais interessante, né, além de tudo que eu tenho apresentado, é a gente pensar que essas universidades elas são bastante capilarizadas, não são universidades que estão somente nos centros urbanos ou nas capitais dos estados, né, centro urbano todas deveria estar, mas são universidades que estão bem capilarizadas. Então, a gente vai ter desde a cidade de Dourados, a gente vai ter aqui no interior de São Paulo, de São Carlos, a gente vai ter, se a Unila entrar, em Foz do Iguaçu, em Juiz de Fora. Então, são cidades que estão no interior, em Santos, em regiões próximas a Porto Alegre, em Passo Fundo, por exemplo, que é a universidade que está lá. Então, são universidades que saem um pouco da capital, onde normalmente tem uma rede de proteção já estabelecida, e vai para essas regiões do interior, né, e acabam se tornando pontos importantes para o atendimento de refugiados em lugares onde ninguém conhece, ninguém sabe o que é, ninguém sabe muitas vezes como tratar com essas pessoas. Né. Por fim, acho que só uma curiosidade, né, foram feitos 266 eventos, em termos de curso, seminário, temos falando sobre refúgio, defendendo essa questão, mostrando para a sociedade em geral do que se trata e quais são as vantagens, né, de contratação de refugiados e tudo mais. A cátedra, como eu comentei, ela vai se tornar um projeto internacional, com expectativa que a gente tenha cátedras em outros lugares. E o podcast, e a gente tem também hoje um podcast chamado Refúgio em Pauta, com temas bastante interessantes que são feitos muitas vezes pelas universidades da cátedra. Também, para quem tem curiosidade ou está com alguma dúvida sobre essa questão, eu apresento para vocês uma plataforma de educação, que é a Educação para Refugiados, uma parceria do Ministério da Educação. Então, com bastante informação, em especial para o ensino primário e médio. Então, se vocês tiverem crianças que estão com algum problema ou alguma dica para isso, até para os professores, esse é um site com bastante informação e, é claro, o nosso site da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Bom, eu agradeço muito, eu fico aqui à disposição. Desculpa por ter passado aí, acho que um pouquinho dos meus 20 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, William. Agradecemos muito pela sua explicação e por apresentar o trabalho que o ACNUR, né, tem feito, né, para garantir o acesso, a garantia do direito à educação, né, para migrantes e refugiados no Brasil, né, e especialmente no mundo inteiro, né, mas com ênfase no Brasil, né, e essa cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que faz um trabalho extraordinário. Muito obrigado, William. Procedendo com o programa, né, vamos a ceder a palavra então para Marina Reynolds, né. Marina é membro da equipe da organização Instituto Educação Sem Fronteiras, né, que vai nos apresentar com detalhes, né, sobre questões, sobre os desafios e as oportunidades para se inserir nos sistemas de educação de ensino superior
de educação universitária mesmo, né? Aqui no Brasil e acho que essa apresentação vai ser muito útil para todos aqueles que têm a aspiração de fazer uma carreira, né? De fazer graduação aqui no Brasil. Então, Marina, novamente muito obrigado por se sumar nessa aventura louca, né? De querer, né? Compartilhar esse conhecimento com as pessoas que mais precisam, né? Então, com isso, de coração, te dou seja bem-vinda e cedemos a palavra para você. Muito obrigada, William. Obrigada, William Laureano, também, por ter aceitado o convite de compartilhar esse momento com a gente. Gostaria de saudar a todas, todos e todes aqui presentes. Pedir já desculpas pela minha voz. Infelizmente, essa semana eu tive uma faringite, mas não poderia deixar de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me é tão caro, que é o objetivo do nosso trabalho lá no Educação Sem Fronteiras. E eu sei que a equipe está aqui, nós temos alunos do nosso curso pré-vestibular que também estão acompanhando esse momento. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria saber antes se vocês conseguem me escutar bem, se está tudo ok. Sim, Marina, conseguimos te ouvir. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. Vocês conseguem ver a tela? Conseguimos, Marina. Ok. Só aparece pequenininha, mas... Eu vou... Colocar em tela inteira. Ok. Vou aumentar aqui, então. Vamos lá. Agora sim? Ainda não. Agora sim, Marina. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Ok. Então, bom, eu vou iniciar me apresentando, né? Eu sou a Marina Reinoldi, sou formada em Letras pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Linguística Aplicada pela Federal de Minas Gerais, onde eu estou agora. Sou autora de alguns materiais didáticos de ensino de português para migrantes e refugiados, e também tenho a honra e o prazer de ser diretora pedagógica do Instituto Educação Sem Fronteiras, que é o primeiro instituto de educação na América Latina para migrantes e refugiados. Nós trabalhamos, então, lá no Educação Sem Fronteiras para que migrantes e refugiados acessem e concluam o ensino superior. Então, quando o William trouxe essa demanda para a gente discutir essa questão com vocês, a gente logo ficou muito entusiasmado, justamente porque isso tem tudo a ver com o nosso propósito, nosso trabalho e com tudo que a gente faz no dia a dia. Eu já deixo o site aqui para vocês terem as informações, né? Caso queiram entrar em contato com a gente. E hoje nós vamos falar justamente sobre algumas pautas importantes dentro do tema de acesso ao ensino superior, né? Então, a gente vai falar sobre migrantes e refugiados podem fazer o ensino superior no Brasil, que o William já comentou e contextualizou muito bem aqui para a gente, a questão da documentação necessária para isso, quais são as universidades onde vocês podem fazer, o Enem, e também como vocês podem se preparar para ingressar e acessar o ensino superior, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu deixo aqui é se imigrantes e refugiados podem fazer o ensino superior no Brasil. Gente, só um minutinho que tá tocando meu celular. Desculpa. Então, a resposta é sim, e a boa notícia que eu tenho para vocês é que as pessoas que estão em condição de refúgio no Brasil e alguns tipos de categorias de imigrantes
podem acessar um tipo de ingresso específico, um tipo de prova específico para acessar o ensino superior, mas, de qualquer forma, caso vocês não se enquadrem nesses pré-requisitos, vocês podem prestar o vestibular como qualquer outra pessoa aqui no Brasil. Então, eu coloquei os 4 principais caminhos aqui para vocês e vou explicar cada um deles. Então, o vestibular é aquilo que a gente chama de prova para que você acesse o ensino superior. Então, algumas universidades no país, elas utilizam o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Outras universidades, elas utilizam provas específicas, como a USP, a Unicamp, aqui em São Paulo. Eu gostaria, inclusive, de saber, se vocês pudessem deixar no chat, de onde vocês são, porque aí eu consigo trazer alguns exemplos mais próximos da realidade de vocês, tá bom? Então, se vocês puderem escrever aí, enquanto eu vou falando, seria ótimo, ok? Onde vocês estão agora, tá, gente? Em qual estado, qual cidade, enfim. Deixa eu fechar aqui a página e daqui a pouco eu vou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ives. Eu sou um aluno da Escola Sem Fronteira. Ah, que legal. Estou atrasado um pouquinho. Fiquei Sem problema. atrasado. Seja bem-vindo. Bom, Marina, só obrigado. para lembrar para os participantes, né? Com licença, né? Que todas as perguntas vão ser canalizadas pelo chat, né? Pelo chat. Então, pedimos para todos os participantes colocar o microfone em silêncio, né? Para não atrapalhar a apresentação da Marina. E uma vez que ela tiver acabado, a gente procede a responder as perguntas, tá? Obrigado a todos aí. Então, o vestibular, recapitulando, são 2 tipos de prova, né? Que é o sistema de ingresso na universidade. O primeiro são as provas específicas de cada universidade e o segundo é o Enem. Tem alguns cursos que exigem um vestibular misto. O que isso significa? Que você precisa fazer o Enem, que é uma prova, e a prova da faculdade. E aí eles vão somar as 2 notas para que vocês façam, acessem o ensino superior, tentem a vaga, né? Além disso, a gente tem os vestibulares que são feitos a partir de editais. O que isso significa? Significa que são provas ou editais ou vestibulares específicos para migrantes e refugiados. Hoje a gente tem acho que são 30 universidades no Brasil inteiro que possuem algum tipo de vestibular específico para migrantes e refugiados. Eu estou abrindo o chat aqui, estou vendo que tem gente de Roraima, de Caxias do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de São Paulo, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que utiliza uma prova facilitada, uma prova específica para refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário. Em Minas Gerais, eles utilizam a nota do Enem, que é o que eu vou falar agora. O Enem é um exame que ele é feito anualmente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. E aí você tem uma prova que é feita em 2 dias diferentes, com uma série de conteúdos que você estudou no ensino médio. O ensino médio, para vocês, é o bachillerato, tá bom, gente? E com o Enem também, você consegue acessar um programa chamado ProUni, que é para você conseguir bolsas de estudos em universidades particulares, tá bom? Caso vocês não estejam entendendo ou precisem que eu retome algo, por favor, coloquem no chat, tá bom? Que aí eu vou acompanhando aqui pertinho. Vou seguir, então. Uma coisa importante que vocês todos precisam levar em consideração antes de pensar em fazer o Enem, em fazer as provas,
é organizar a documentação de vocês. Porque não adianta fazer o Enem e não adianta fazer essas provas específicas se vocês não puderem comprovar a documentação exigida para acessar a faculdade. E uma das coisas que mais dificulta o acesso é justamente a documentação do bachillerato, do ensino médio. Então, aqui no Brasil, você precisa fazer um processo chamado equivalência de estudos. O que é equivalência de estudos? Você vai trazer o seu documento do seu país de origem, entregar para a secretaria, para a diretoria de ensino da sua cidade, vou detalhar isso um pouquinho mais, eles vão analisar o seu documento e vão dar um ok, falando que eles reconhecem que você terminou o ensino médio, ok? Então, como funciona esse processo? Para que você possa fazer isso, você precisa ter o seu certificado de ensino médio, que é aquela declaração, o diploma que você recebe, e também o histórico escolar, que é o documento que tem as notas. Não se preocupem em anotar, porque depois eu posso compartilhar tudo isso com vocês. Eu deixo disponível lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, que é @institutoesf. Aí vocês conseguem baixar lá, tudo bem? Sim, Rose, seus documentos estão certos. O que a gente faz? Em seguida, a gente vai precisar traduzir esses documentos antes de levar na Secretaria de Ensino. Então, o primeiro passo é o quê? É você ter esses documentos originais em mãos. Quando você tiver com esses documentos originais, você precisa fazer uma tradução, mas não é qualquer tradução, é uma tradução juramentada, ou seja, uma tradução específica que você precisa entregar ali na secretaria, na diretoria de ensino. Esse certificado, essa tradução, ela varia. Se o seu documento tiver em espanhol, em geral, as diretorias de ensino não estão exigindo a tradução juramentada. Mas se o seu documento tiver em inglês, em francês, em crioulo, em árabe ou em outras línguas, aí você precisa, sim, fazer a tradução juramentada, tá bom? Depois que você tiver o documento em mãos e a tradução juramentada, aí você precisa checar qual é o processo exigido dentro do seu estado, porque quem faz isso é o estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o José colocou aqui no site, no chat, sobre se as notas do bachillerato devem estar apostiladas. No Rio de Janeiro, pelo que eu li na documentação, sim. Assim como você precisa fazer o CELPE-BRAS, que é uma prova de proficiência em português. Agora, em São Paulo, esse processo é aparentemente mais fácil, porque em São Paulo você precisa entregar o certificado de ensino médio, o histórico escolar e o comprovante de residência, além do RNM, né? Que é o novo RNM. Então, depende muito de onde você mora. A gente tem feito no Educação Sem Fronteiras um mapeamento de todos esses procedimentos e que vai ser lançado em breve. Assim que tiver lançado, que a gente estiver pronto, que a gente tiver esse levantamento feito, a gente deixa esse guia para vocês lá no site do Educação Sem Fronteiras, tá bom? O que eu estou querendo dizer, José, é que depende do lugar onde você está. Tem secretarias estaduais de educação que exigem no Rio de Janeiro, em alguns estados, como no Rio de Janeiro, em outros estados, como em São Paulo, não. É isso que a gente tem que checar, tá bom? Então, a recomendação nesse caso
é vocês procurarem as informações na Secretaria de Educação do estado onde vocês moram, tá bom? Ou também podem se cadastrar lá no Educação Sem Fronteiras, que a gente faz essas orientações junto com vocês. Bom, depois que você entregar toda a documentação necessária na Secretaria de Educação, na Diretoria de Ensino, eles vão levar um tempo para analisar essa documentação, que demora mais ou menos 30 dias, tá bom? E aí sim, com o documento de ensino médio revalidado, aí vocês podem prestar o vestibular, tá bom? Existem algumas universidades, como o William já colocou, que colocam vagas específicas para refugiados, apátridas, portadores de visto humanitário. E o que isso significa? Que tem um ingresso facilitado. Nesse caso, eu trouxe alguns exemplos para vocês de como funciona. Isso é decidido em cada universidade, tá bom? Assim como quais são as categorias. Na Unifesp, por exemplo, a universidade abre vagas para refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário. Isso funciona como? Funciona através de um vestibular com uma prova específica e mais a redação, tá bom? Na UFMG, por outro lado, que fica em Minas Gerais, você tem um edital específico e você utiliza a nota do Enem. A UFMG já abre para refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário ou de autorização de residência para fins de acolhida humanitária e outros beneficiários migrantes, beneficiários de políticas do governo brasileiro. Então, já respondendo a Diva Guevara, isso vai depender da universidade onde você vai prestar, tá, Diva? Porque essa é uma discussão interna de cada uma das universidades, que pode mudar mais para frente, a gente espera que mude, mas eles têm os critérios específicos nesse momento. Isso significa que se você quiser fazer a Unifesp, mas você é residente temporário, você não pode fazer a prova? Sim, você pode. A única diferença é que aí você vai precisar fazer a prova como qualquer outra pessoa prestando o Enem, mas você não pode ingressar por esse sistema específico, tudo bem? Então, para deixar claro aqui, todos vocês têm direito a prestar o vestibular para fazer a faculdade, mas dependendo da categoria migratória, vocês podem optar por um sistema de ingresso específico que, em geral, é facilitado. Na Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma entrevista, uma prova e uma carta de interesse. Aí no Rio Grande do Sul, ele é aberto para refugiados, para aqueles que são da reunião familiar e que estão no Brasil por razões humanitárias. Na UFBA, tem alguém da Bahia aqui? Salvador? Na UFBA, eles abrem edital com a nota específica para o Enem, tá bom? E aí lá sim podem ser migrantes de qualquer categoria migratória e refugiados em situação de vulnerabilidade, tá bom? Além disso, a gente tem a UFPR, eu vi que já tem gente do Paraná aqui, que não tem uma prova, tem o nivelamento, a entrevista e o currículo, ok? Na UFPR, são aceitos refugiados e visto humanitário. Para você saber os requisitos específicos para entrar em uma faculdade como refugiada, você precisa checar o edital dentro dessa universidade, tá, Vanessa? Tem universidades no Rio de Janeiro que, aliás, quando a universidade ela tem um edital específico, ela publica um documento onde tem todas essas informações.
De qualquer forma, a gente também tem um mapeamento disso, de como funciona em cada uma dessas universidades, e aí a gente pode disponibilizar para vocês também no nosso site, tá bom? É importante deixar claro que, de acordo com o edital, isso pode mudar ano a ano, tá bom? Então, esse mapeamento que a gente vai compartilhar depois lá no nosso site, ele não é definitivo. Ele está dentro daquilo que já foi publicado até hoje. E aí a gente tem a Federal de Roraima também, que tem a prova específica e mais a redação. Vocês precisam sempre checar quais são as universidades. A gente tem 30 universidades atualmente, e aí a gente compartilha com vocês depois lá no site. Eu acredito que até o dia 20 de dezembro a gente tem isso prontinho para vocês, tá bom? A gente está na parte da diagramação, está quase finalizando essa publicação. Eu vou deixar o site aqui para vocês, e aí vocês podem acessar, tá bom? Vamos seguir então, gente. Inclusive aqui, ó, tem o nosso site e o nosso Instagram na apresentação, tá bom? Eu entendo o seu ponto de vista, Kim, mas a gente tem que respeitar esses processos também dentro da universidade e lutar para que isso amplie cada vez mais, né? A gente não pode negar que já foi um avanço a criação dessas vagas, e agora o nosso papel é trabalhar em conjunto com as universidades para que essas vagas se ampliem para outras categorias migratórias, tá bom? De qualquer forma, como eu disse, você pode prestar o vestibular como qualquer outra pessoa nas vagas de ampla concorrência. O Exame Nacional de Ensino Médio é um exame que acontece todos os anos, inclusive aconteceu recentemente, e vocês precisam ficar atentos ao site, porque ele funciona da seguinte maneira: é uma prova apenas de uma vez por ano. A inscrição em geral acontece no primeiro semestre, lá para abril, maio, e a prova ela é no segundo semestre do ano, em geral entre outubro e novembro. E aí é uma prova que tem duração de 2 dias, ou seja, são 2 dias de provas, com uma duração total de, acho que eram 4 ou 5 horas por dia, dependendo do dia da redação. E aí você tem 5 grandes áreas principais, né? A linguagens, que são a português, literatura, inglês ou espanhol. A redação, que é a produção textual. A matemática, as ciências humanas, que são a história, geografia, filosofia, sociologia. E as ciências da natureza, que é física, química e biologia. O Exame Nacional do Ensino Médio é um exame que cai em todos os conteúdos que a gente estudou no Bachillerato do Brasil. E aí, através dessa nota, eu vi que teve gente aqui que já fez o Enem, que tirou uma nota específica aqui que não conseguiu passar, mas é através dessa nota que você consegue concorrer a uma vaga nas universidades públicas do país ou conseguir uma bolsa de estudos nas universidades particulares. Por meio do SISU, que é um sistema do MEC, você, com a sua nota, consegue ver em qual universidade você consegue passar a partir da sua nota, né? E aí o Enem também é utilizado, como eu já disse, em alguns vestibulares específicos para refugiados, como no caso da UFMG, da Unicentro, no Paraná, na UFBA, na Federal da Bahia, na UFMG, na UFABC, que é no ABC Paulista, aqui em São Paulo, e em São Carlos também, tá bom? Então, sempre que tem essas vagas específicas, vocês conseguem saber. E aí a gente pensa que dentro desse contexto todo é necessário um curso pré-vestibular.
E o que é um curso pré-vestibular? É um curso que prepara você para fazer essa prova, né? Para fazer o Enem ou para fazer essa prova específica. E dentro disso tudo, para a gente não se alongar, a gente precisa levar em consideração a questão da linguagem de vocês, do nivelamento, né? E também do conhecimento que vocês já trazem do país de origem. Então, a gente aqui do Educação Sem Fronteiras preparou uma coleção de materiais didáticos que eu vou passar muito rapidinho, em que vocês podem estudar para se preparar para essa prova. E aí aqui, eu acho que deu algum erro a apresentação. Carregou. Mas a gente no Educação Sem Fronteiras tem o nosso curso pré-vestibular. E dentro desse programa do pré-vestibular, a gente tem uma série de etapas. Então, caso vocês queiram participar do nosso curso pré-vestibular, eu vou deixar o link aqui para que vocês se cadastrem na instituição, aqui no Educação Sem Fronteiras, e aí vocês conseguem concorrer a essa vaga do pré-vestibular e se preparar para as provas junto com a gente. Vocês podem fazer do Brasil inteiro, porque a gente tem uma parte dos cursos online. Inclusive, eu quero agradecer aqui e pedir para o pessoal que é do pré-vestibular mandar um oi aí, porque eu sei que tem alunos nossos assistindo. E aí a gente tem essas 7 etapas aqui do nosso programa de curso pré-vestibular. Vocês preenchem um formulário para se inscrever na nossa iniciativa. Em um segundo momento, a gente entra em contato com vocês para fazer essa entrevista, para entender o perfil de vocês, qual curso vocês querem, qual faculdade. Depois a gente também tem a questão da documentação, para checar a documentação de vocês, para orientar como fazer a tradução juramentada, onde fazer, como fazer a equivalência dos estudos de ensino médio. Aí a gente tem a apresentação do nosso curso, as aulas e atividades, né? E também a gente tem o crédito educacional para esse atual pré-vestibular. E tem uma outra coisa que é muito legal, que é a orientação profissional e o planejamento de vida. Então, vocês têm acesso aí a uma psicóloga educacional e uma equipe inteira que está disponível para ajudá-los a escolher qual é o melhor curso, a se preparar para a vida acadêmica e para se organizar como um todo, inclusive após a faculdade. Então, nosso objetivo é preparar vocês para o ensino superior, mas não apenas para acessar, fazendo esse acompanhamento de vocês ao longo do curso, até que vocês peguem o diploma, ok? Então, só lembrando que a universidade pública é um espaço e um direito de todos, e que vocês, se assim desejarem, precisam ocupar esses espaços, e que é muito importante, e que nós também temos muito a aprender com vocês dentro e fora da universidade. E aí eu deixo aqui, deixei no chat o link para vocês se inscreverem, caso vocês tenham interesse no curso pré-vestibular do ano que vem. E deixo aqui também os nossos contatos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. E eu vi que eu já tomei a liberdade de responder em algumas dúvidas, mas, William, se você quiser pontuar mais alguma coisa, tá bom? Marina, você apagou seu microfone. É porque eu terminei de falar. Falei que se você quiser pontuar mais alguma coisa, eu estou por aqui. Não, eu acho que assim, agradecer tanto a William como a Marina, né, por essa oportunidade. Às vezes, quando a gente chega num país novo, né, a gente essa sensação de indefensão e de não ter informação deixa as pessoas muito para baixo, né, sobre a possibilidade de alcançar seus sonhos, né. Mas na verdade não. Na verdade aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente possa estar experimentando como migrantes e refugiados, existem sim oportunidades de fazer ensino superior em boas universidades que são talvez as melhores da América Latina. Então,
eu só queria, sei lá, apontar, por exemplo, essa questão do Enem. Pessoal, o Enem é uma vez por ano, então, assim, vamos acompanhar esse calendário, né, para poder estar preparados para a próxima prova, a prova do próximo ano, né? Questões como vestibular, questões como ProUni, aquela questão é importante, né? Porque também a Marina, né, e o pessoal da equipe do Instituto de Educação Sem Fronteiras, eles vão facilitar, né, um listado de faculdades com informação sobre como se inscrever, data, facilidades, dependendo do status migratório que cada um de vocês tiver, né? Mas também é importante fazer o trabalhinho por conta própria, né? Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem várias universidades públicas, federais e estaduais, né? Temos a UFRJ, temos a Universidade, a Unirio, né? Que é outra universidade federal. Temos a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, adicional a isso, tem muitas universidades privadas. Então, assim, é muito importante também que vocês, entrando na internet, possam identificar a carreira profissional que vocês, o curso, né, que vocês gostariam de fazer, né, e também tocar a portinha da faculdade, né, para ver, com base na informação que vocês já estão tendo e que com certeza o pessoal de Educação Sem Fronteiras vai fornecer para você nas próximas semanas, também vocês, tipo, contatar a faculdade. Eu acho muito importante essa questão, porque realmente existem oportunidades, sempre também, a vezes, se abrem oportunidades de bolsa, mesmo em universidades privadas, né? Então, eu acho bem importante essa questão. Marina, eu acho que com isso, será se talvez, se William quiser acrescentar mais alguma coisa, depois de William falar, podemos responder algumas perguntas que estiverem no chat e que não fossem totalmente esclarecidas. Não, eu Ou a Marina. acho que não, acho que a gente conversou bastante, acho que é um pouco isso mesmo que você falou, William, de estar preparado, né? De aproveitar essas oportunidades sempre, e eu fico à disposição para as perguntas, acho que a gente pode responder sim. Se alguém tiver uma pergunta, pode formular no chat, senão vamos ir revisando talvez alguma pergunta que já tiverem feito, a gente não tivesse respondido. Eu vi aqui algumas perguntas, em especial, sobre a questão do acesso, né? Então, de fato, como acho que a Marina falou bem, cada universidade tem, acho que, um processo distinto e vai ter uma forma de ingresso distinta e vai ter um público distinto também, né? Então, você vai ter desde universidades que precisa, de fato, da comprovação do CONARE, de que foi reconhecido como refugiado pelo CONARE, até alguns editais, como, por exemplo, salvo engano, da Federal de Santa Maria, que houve uma vez, ele está paralisado por enquanto, mas abriram um edital uma vez, em que permitia pessoas com visto humanitário, aí no caso entrariam os haitianos, ou outros migrantes vulneráveis, que aí até alguns solicitantes de refúgio foram incluídos e tudo mais. Então, depende um pouco de como está formulado, né? E é claro, né? Entendam que esses editais, eles são fruto de muito trabalho dos professores das cátedras, de professores que estão interessados e que têm um trabalho com refugiados, e depende de negociações internas das universidades, né? Então, em geral, a Lei 9474, ela nos traz uma diretriz, que é a diretriz de permitir que refugiados reconhecidos tenham facilitação documental e tenham acesso facilitado a universidades e a diplomas, né? Então, essa é o mínimo legal, digamos assim, que as universidades deveriam ou são convidadas a cumprir, né? E aí eles podem exigir, é claro, a documentação que comprove que a pessoa é reconhecida como refugiado. Para além disso, aí é um benefício, né, que a universidade acaba oferecendo por entender a situação de outras categorias, né, de outras pessoas que não são refugiados, mas que não tem nenhuma obrigação legal, digamos assim, que elas teriam para fazer editais mais abertos, né? Então, acho que o trabalho que a Marina fez, acho que de mostrar quais são as universidades, quais são os requisitos, eles são importantes para vocês terem em mente na hora de se candidatar, né? E é claro que ter a documentação, elas são importantes, né? A mesma coisa com a questão do apostilamento, né? Então, tem algumas pessoas comentando do apostilamento. No caso dos refugiados, né? Por força
da lei que eu comentei, dos artigos que eu falei, não necessariamente vai ser exigido o apostilamento. Então, se você for um venezuelano e tiver sido reconhecido como refugiado pelo CONARE, talvez você não precise apresentar esse documento apostilado. Então, isso é algo que dá para pedir uma isenção, ou dá para pedir alguma facilitação nesse sentido. Se você não tiver o status de refugiado, aí você vai ter que cumprir com todas as normas, e a universidade não tem essa exigência legal de estar facilitando ou de estar permitindo outras formas de comprovação. Sim. William, só para acrescentar uma questão que você falou e algumas perguntas que estão acontecendo aí, várias universidades, assim, existe o princípio de autonomia universitária, né? Então, não todas as universidades tomam as mesmas decisões ou se toma de forma, né, uma decisão não abrange a todas as instituições de ensino superior, né? Isso tem a ver, por exemplo, com o tema da revalida, né, que já fizeram várias perguntas no chat, né? E também com questões da documentação em si mesma, né? Como com temas como a revalida, entre outros, né? Então é importante que leve em consideração isso, né? Porque, por exemplo, o caso da Universidade Federal da Bahia é bem emblemático na forma como eles têm vindo flexibilizando, né, a exigência de documentação para poder revalidar o diploma de graduação desde a Venezuela, né, ou desde outros países, não sendo assim em outras faculdades, né? Então, assim, inclusive o Ministério da Educação fez uma exortação, acho que em 2017, 2018, né? Mas, por essa questão da autonomia universitária, nem todas as faculdades acataram adotaram essa exortação. Tem outra pergunta aqui de uma pessoa que falou que sobre como fazer pós-graduação no Brasil, né? De fato, dá para fazer uma coisa. Eu sou como estrangeiro, fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no Brasil, né? E uma questão que talvez valeria a pena levar em consideração é que em todos os editais, ou em grande parte dos editais, alguns editais de universidades públicas, federais, sempre se abre uma ou até duas vagas para estrangeiro, né? Algumas universidades inclusive estão já falando de vagas para assim, outros grupos vulneráveis como refugiados, etc., né? Então, seria interessante que a pessoa que quiser fazer um estudo de pós-graduação, que fizesse uma pesquisa da faculdade, do curso que gostaria de fazer, né? E que estivesse atento do edital, né? Porque poderia aplicar, seja como o processo interno, né? Que é comum, que seria com brasileiros e com pessoas residentes no Brasil, ou de repente também poderia aplicar através do edital de estrangeiro, né? Caso não esteja no Brasil, ou como refugiados, né? Aí também se estão trabalhando iniciativas como para, por ejemplo, facilitar el ingreso de refugiados, migrantes, apátridas en universidades públicas, ¿no? Para preencher vagas ociosas en faculdades. Eso es una cosa que se está trabajando. Entonces, va a ser muy interesante ver esas cosas en los próximos años porque sí se está trabajando. No quiero dar detalles, ¿no? Específicos sobre casos, mas en algunas ciudades y en algunos estados eso va a acontecer. Sí, así es. Ya debe ter acontecido en algunos, mas vai acontecer en otros, né? Como aqui no estado do Rio. Então, bom, com isso devolvo a palavra para vocês. Não, acho que esse é um ponto importante, né, da independência universitária, é algo bastante importante de a gente lembrar, né, de que da mesma forma o ingresso, né, acho que as regras de revalidação de diploma, elas são diferentes para cada universidade, né, então nenhuma delas algumas aplicam uma prova, algumas exigem outra documentação, algumas vão exigir crédito a mais que você faça, né, e de fato não existe uma norma muito regular para que todas têm que seguir, né? Acho que a plataforma Carolina Bore, acho alguém comentou do trabalho da Compassíveis, tem feito um trabalho bom com esse sistema, mas a plataforma Carolina Bore, ela é uma tentativa de uniformização, né? Inclusive dos prazos, dos valores, dos documentos exigidos, mas a universidade ela é livre para aceitar ou não, ela é livre para criar outros sistemas. Então, é isso mesmo. Com relação a essa questão da revalida, né? Se tiver alguma pessoa que esteja ouvindo a gente e que esteja fazendo já uma pós-graduação em alguma universidade federal e quiser revalidar seu diploma, né? As pessoas que estiverem fazendo mestrado, doutorado, em alguns casos, são exentos de pagar a taxa
para fazer a revalida. Primeiro eu falo pelo meu caso, quando estava fazendo meu doutorado, eu consegui revalidar meu diploma de graduação da Venezuela, né? E não tive que pagar taxa porque eu estava inscrito num programa, né, de doutorado da mesma faculdade. Então são facilidades que é importante ter em consideração, né? Porque realmente podem facilitar a vida de muitas pessoas, né? Sabendo que a gente é migrante, pode ser refugiado, né? E às vezes, é decir, bolsistas, né? O nível de renda de um bolsista não é tão elevado e isso então facilita muitas coisas. Sim, se tiverem mais alguma pergunta, aqui, bom, isso não, o Kim, né? O Kim está querendo falar, acho que o Kim é da China, né? Um caso bem específico, ele falou que fez o Enem, concluiu o ensino médio no Brasil e quase não conseguiu acessar nenhuma faculdade. Ver aqui. Realmente a Compassiva faz grande trabalho, né? Com a questão das revalidas, diplomas. Bom, essa pergunta da família Roca, né? Acho que era mais para a Marina, né? Vocês podem dar para todos nós número de telefone para direcionar todas as coisas que temos para fazer, estudar faculdade. Acho que o material que o pessoal do Instituto Educação Sem Fronteiras vai ser bem útil para essa família, né? Aí tem outra pergunta, não está identificada, né? A pergunta é a seguinte: sou enfermeira, consigo revalidar meu diploma ou tenho que fazer o curso? Não sei, William ou Marina quisieram responder. William, você quer responder? Pode ficar à vontade. Então, você tem como revalidar e você pode fazer outro curso também, fica a seu critério. Só lembrando que o processo de revalidação, ele é um pouco longo e complexo, né? Ele não é tão simples assim de ser feito. No técnico, é técnico, né? Curso técnico? Eu me perdi aqui, gente. É como um técnico médio, é como... o ensino uma carreira médio técnica, técnico. né? Não, tudo bem. Ah, Em relação a isso, a gente tem uma novidade também, vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente está entrando em contato com o Centro Paula Souza para verificar como vai ser ou como tem sido feita a revalidação de diploma do ensino médio técnico e dos cursos técnicos. Então, eu não tenho uma resposta pronta em relação ao processo, mas a gente está fazendo esse estudo e esse mapeamento. E é por isso que eu falo que é tão importante vocês cadastrarem com a gente, que à medida em que a gente vai tendo essas respostas e vai tendo esses fluxos, a gente vai divulgando para todo mundo que está cadastrado na Educação Sem Fronteiras. E aí vocês conseguem acessar os nossos serviços com mais rapidez, com mais facilidade, enfim. Tá bom? E sim, nós também damos cursos online de português. Perguntaram sobre a revalidação do certificado de ensino médio em Manaus. Sim, isso pode ser feito em todos os estados, só lembrando que você precisa checar qual é o procedimento aí na sua cidade, tá bom? No seu estado. Você pode se cadastrar e na hora da apresentação do plantão na Educação Sem Fronteiras, você pode apresentar essa demanda e aí vai ser encaminhado para o nosso setor de documentação e de vida estudantil, tá bom? bom, pessoal, eu acho que já a gente cumpriu o tempo, né? A Marina tem outros compromissos, imagino que o William também. Então, primeiro, bom, queria agradecer novamente a Marina e ao William pelo tempo, né? Eu acho que foi uma conversação bem esclarecedora. Obviamente, imagino que não respondemos todas as perguntas, né? Porque são casos muito específicos por estado, por cidade, por situação específica, por status migratório, né? Mas eu acho que isso foi um bom início, né, para começar a esclarecer muitas dúvidas, né? Fica aberto o canal com a gente da Venezuela Global, né, no que a gente puder ajudar, né? Mas também a gente ganhou um grande aliado, né, que são, bom, o pessoal
do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, né, que faz um trabalho incrível, né, e o pessoal do Instituto Educação Sem Fronteiras, né, que apesar de estar em São Paulo, já vocês podem ver como eles estão trabalhando com projetos e programas que abrangem o Brasil inteiro, né? Então isso é muito animador e eu quero animar as pessoas, né, também, as pessoas para não desistirem de completar seu programa de ensino superior, cumprir com suas metas acadêmicas, seus sonhos de serem profissionais. Eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades para todos vocês, né? Não, nem sempre as coisas são tão fáceis, né? Mas quem persevera, com certeza consegue. Então, com isso, termino minha intervenção e cedo a palavra para Marina e William darem suas últimas palavras. Eu queria agradecer, né, a todos a oportunidade. Eu acho que o tema da educação tem cada vez mais chamado a atenção. Acho que é uma situação que a gente tem que estar sempre à frente, sempre tomando cuidado. O trabalho que a Marina tem feito e a ONG preenche um buraco, né, acho que uma lacuna que antigamente a gente só tinha a Compassiva trabalhando. Então acho que vai ser bastante interessante de ver os frutos desse trabalho, né? E contem com a gente para a gente puder ajudar, o Acnur, eu especificamente puder, estou sempre à disposição. Eu agradeço bastante pelo convite. Gente, eu quero agradecer também e lembrar que esse trabalho gigantesco que a gente tem feito na Educação Sem Fronteiras é um trabalho de muitas mãos. Então, eu vou aproveitar esses últimos minutinhos que eu tenho aí para agradecer a equipe, o Adriano, que é o nosso presidente fundador, a Adelaide, que tem cuidado dessa parte da equivalência dos estudos de ensino técnico, e foi uma sacada incrível que ela teve há pouco tempo. E a gente vê agora, reitera, né, o quanto isso é importante também. A Mariana Puridade, que é a nossa coordenadora de acolhimento e integração, e as voluntárias dela que estão aqui também, e a Luísa, que é a nossa psicóloga educacional. Então, tudo isso que a gente tem feito, esse olhar integral para a questão da educação, ele só é possível porque a gente tem uma equipe super engajada e parceiros como o William, da Venezuela Global, como o William do Acnur e tantas outras instituições na nossa rede, tá bom? Então, quero agradecer, desejar uma ótima noite para vocês e colocar o Educação Sem Fronteiras à disposição de vocês para tudo que disser respeito à educação, tá bom? E o que a gente não souber, a gente corre atrás. Espero que vocês consigam aí acessar o ensino superior, que sejam muito felizes e tão felizes na universidade quanto eu fui aqui no Brasil. Tchau, tchau, gente.